Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou explicar a vocês como é que estes GTs têm força, têm poder sobre a humanidade. Eu vou explicar tudo como é que começou. Eu já tinha feito este vídeo, mas a primeira parte ficou um pouco... como é que é dizer, não vou dizer confusa, mas não estava assim tão clara e eu gosto das coisas todas claras. Em primeiro lugar, eu sei que muitas pessoas não gostam nem ao menos de ouvir falar sobre isto. Não acreditam ou têm dificuldade. E isto é tudo normal, meus irmãos. Isto é normal nós termos uma certa incredulidade sobre este assunto. Mas... infelizmente, isto foi um assunto que esteve fechado a 7 chaves por muitos anos. Muitos anos. Para dizer a verdade, o primeiro contato com ETs aconteceu por volta de 1950. Eu tenho aqui um artigo que eu vou mostrar a vocês, eu vou ler aqui à frente de vocês, vocês vão ver. E o primeiro presidente americano que teve contato com estes ETs foi o presidente Eisenhower em 1954. Ele fez um acordo com os ETs. A princípio ele não queria fazer, mas depois foi quase que forçado, porque nós sabemos que aqueles seres são muito poderosos e claro que deve de ter acontecido algo que quase que forçou este presidente a fazer um acordo. Quando nós fazemos um acordo, tem que haver algo de uma parte e de outra. Portanto, o acordo que o Eisenhower fez foi, ele concordou que os extraterrestres fizessem algo que é abduzir pessoas e usar essas pessoas para fazer experiências e etc. E em troca, eles davam tecnologia. Tecnologia, meus irmãos. E nós sabemos que a tecnologia que nós temos hoje está cada vez mais avançada. Os Estados Unidos foi um dos países em que obteve mais tecnologia exatamente por causa disto, por causa destes seres. Você pode não acreditar, você tem todo o direito, mas isto é a pura da realidade. Já houve muitos homens que falaram sobre isso e alguns deles até foram silenciados, como nós sabemos agora destes cientistas que têm feito vídeos sobre isso, e outro que também foi silenciado foi William Cooper, que eu vou mostrar a vocês a fotografia mais logo e já fiz vídeos dele também, em que ele fala muito sobre estes acordos que eles fizeram, etc. E agora é assim, meus irmãos, eu a seguir, eu vou fazer um vídeo de uma menina, este vídeo que eu vou falar a vocês a seguir, é um vídeo de uma menina com 12 anos que foi atacada num parque, esfaqueada e ficou morta por 12 minutos. 12 minutos. E ela foi levada ao céu. E ela teve uma conversa com Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E Jesus Cristo revelou a ela certas coisas. O vídeo que eu vou postar desta menina foi postado na internet. Provavelmente deve haver mais versões, mas aquela específica foi postada na internet em 2025. E naquele vídeo, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach revelou a ela 4 coisas que vão acontecer em 2026. 2026. A pequena morreu em 2022. Teve 12 minutos morta e depois o Senhor disse que ela tinha que voltar para dizer isso à humanidade. Eu sei que você também tem todo o direito a não acreditar nisso, mas houve uma coisa que aquela pequena disse que me chamou a atenção. Foi que ela disse que Jesus Cristo tinha dito a ela que verdades que estão escondidas há muitos anos vão ser reveladas no princípio de 2026, que é exatamente esta revelação
dos extraterrestres. Até hoje havia sempre aquela tipo de uma teoria, mas o Donald Trump já confirmou, aliás, ele já publicou vídeos, só que ele está começando por aqueles vídeos menos importantes, em que aparece os UFOs, mas a imagem é muito desgastada, pode-se ver que são vídeos muito antigos. Mas, meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que isto, infelizmente, ele vai começar por aí, depois vai chegar aos ETs e vai mostrar também até os reptilianos, não sei, meus irmãos. Eu só sei que estes seres devem estar fazendo pressão para quererem viver entre nós. Eu sei que você deve estar dizendo, meu irmão Lúcia, eu não posso com isso. Eu não tenho forças para ver um ser destes. Eu tenho uma palavra aqui muito importante para vos dizer, mas eu primeiro vou orar ao Altíssimo, por favor. Eu sei isso que eu vou dizer a seguir a oração, que é a parte mais importante deste vídeo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Obrigada, Pai Santo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, quando falas aos teus filhos com uma palavra de esperança. Nós te damos graças, Pai Santo, Senhor, que esta palavra venha consolar e confortar muitas almas que estão a vir neste vídeo, Senhor, que elas possam consertar a sua vida contigo, Senhor, Pai Santo. E livra-nos, Senhor, das armadilhas do inimigo, Pai Santo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Pai Santo, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, quero vos dizer que há coisa de uns 13 dias atrás, foi quando eu estava começando a fazer estes vídeos, às vezes a gente, querendo ou sem querer, começa a pensar nestes seres. Um dia que estes seres nos apareçam. E eu estava orando ao nosso Pai Celestial, e eu disse assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, permita que quando eu vir estes seres, se eu por acaso vir, que eu espero de já não estar neste mundo. Eu acho que este mundo já tinha que dar o que dê. Eu disse, Senhor Pai Santo, eu espero que um dia, se eu chegar a encontrar estes seres, Pai Santo, Senhor, que eu não tenha medo deles. E vocês não imaginam o que é que o nosso Pai Celestial me disse. Mas eu quero dizer aqui uma coisa muito séria a vocês. Eu sei que há pessoas que não acreditam que Deus fala conosco. Deus fala conosco. Porque Ele, quando fala, o nosso coração, eu nem sei explicar, é uma sensação tão calma que você não tem ideia nenhuma. E então, o nosso Pai fala com aqueles que falam com Ele. Ele deve quase todo dia falar com Deus. Além das minhas orações, porque antes me deitava, eu oro, eu levanto-me, eu oro, eu vou comer, eu oro, eu vou para aqui para o computador, eu oro. O Espírito Santo do Altíssimo é a minha testemunha, para que Ele me dê sabedoria, para que eu possa trazer essas palavras de convicção. E então, quando eu disse isso, eu disse, Senhor Pai Santo, que eu não tenha medo quando eu vir estes seres. Porquê? Porque, eu não sei se foi a Amy, aquela tal moça que foi, como é que é dizer, que foi morta, mas eles disseram que estes seres vão controlar e abusar as pessoas dependendo do medo que as pessoas tiverem. Por isso, não tenha medo. O medo dá força a eles. E quando eu disse ao nosso Pai Celestial, permita que eu não tenha medo. E o nosso Pai Celestial disse-me assim, medo deles? Não, eles é que vão ter medo de ti e de todos aqueles que me são fiéis. Meus irmãos, você não imagina o quanto essa palavra me veio confortar. Você não imagina, eu fiquei disse, Pai Santo, Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, obrigado, Senhor Pai Santo, por esta palavra. Por isso, meus queridos irmãos, eu vos incentivo a endireitar a sua vida com Deus. Infelizmente, nós vamos ver estes seres. E estes seres não são seres que você possa derrubar com armas, nem com pauladas. A única maneira que você pode derrubar estes seres é através de santificação e arrependimento, tendo a tua vida direita com Deus. Porque é nosso Pai Celestial lá que vai lutar com eles, se você estiver em dia com Deus. Por isso nós precisamos mais do que nunca estarmos a endireitar a nossa vida com Deus, meus irmãos. Não há outra maneira, não há outra maneira.
Então aquela palavra veio-me confortar tanto o meu coração que você não imagina o quanto aquilo veio-me confortar. E disse, obrigada, Senhor Pai Santo, seja levado o teu nome nos céus e na terra. Agora, meus irmãos, eu vou pôr o documento que eu disse que ia por aí e vou ler para que vocês possam ver, porque nós precisamos saber como é que isso tudo começou. Só aqui vai então o documento. Aqui está, meus queridos irmãos, o Eisenhower e os ETs, acordos secretos que marcaram a história. Quem é o Eisenhower? Foi um dos presidentes portanto, diz aqui, desde a década de 1950. Diz assim, imagine um mundo onde líderes mundiais não apenas contemplam o universo, mas também negociam com os seus habitantes. Parece roteiro de cinema, pois bem, muitas histórias apontam para essa realidade surpreendente. Desde as décadas de 1950, rumores, portanto, eram teorias de conspiração, mas agora é verdade. Rumores de encontros secretos entre presidentes dos Estados Unidos e seres extraterrestres intrigam pesquisadores e entusiastas de ufologia, mas até onde isso é mito e o que podemos chamar de facto. Em abril de 1954, Gerald Light, um respeitado líder metafísico, escreveu uma carta descrevendo a sua presença em uma reunião. Este homem, ele esteve na reunião do Eisenhower e dos ETs, que mudaria o curso da humanidade se for verdade. Claro que é verdade. Segundo Light, o então presidente do Eisenhower teria se encontrado com uma delegação alienígena na base aérea de Edwards. Não apenas isso, ele alegou ter visto espaçonaves e interagido com seres de aparência humana. Apesar da falta de corroboração independente, essas histórias foram rapidamente abafadas, alimentando teorias de conspiração que persistem até hoje. Hoje já não é tanto... a conspiração começa, acordos com raças alienígenas. Nas décadas seguintes, insiders como William Cooper, meus irmãos, eu tenho falado tanto neste homem, não sei se você se lembra, foi morto. Autor do polêmico Behold the Pale Horse, cuidado com o cavalo pálido, trouxeram à tona detalhes perturbadores sobre estes encontros. Cooper, eu vou mostrar aqui a cara dele, que eu tenho a certeza que você, se vir a cara dele, vai se lembrar deste homem. William Cooper. Eu tenho aí, já fiz vídeos dele, bastantes. Aqui está ele, olha. Vocês lembram deste homem? Este homem, eu fiz vídeos, bastante a tradução dos vídeos deste homem antes, como eu já disse, tinha muito tempo. Então, ele diz que Cooper afirmou que Eisenhower inicialmente recusou um acordo com uma delegação alienígena que pregava desarmamento nuclear e colaboração pacífica. No entanto, sob pressão e em meio a alertas de outras raças, o presidente teria firmado um pacto com os Greys, com os cinzentos, extraterrestres da constelação, dizem eles, da constelação Zeta Reticuli. Este acordo supostamente permitiu que os Greys, estes Greys cinzentos, portanto, de onde é que eu estava aqui? Extraterrestres, ok. Este acordo supostamente permitiu que os Greys estabelecessem bases subterrâneas a realizar abduções humanas, aquilo que acabei de dizer há pouco. Ele fez um acordo o presidente com estes ETs, fizeram um acordo em que os ETs podiam abduzir pessoas em troca de avanços tecnológicos, mas como é um verdadeiro pacto faustiano, as consequências teriam superado os benefícios. Segundo Cooper, Eisenhower mais tarde se arrependeu profundamente, percebendo que havia trocado algo inestimável, a liberdade humana, por tecnologia que ele descobriu como bugigangas. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Eu não vou levar isto muito além, eu só quero dizer a vocês que, infelizmente, isto é uma realidade.
existem estes demónios, eles, infelizmente, este presidente fez esse pacto com eles e então eles venderam-nos tecnologia, muita tecnologia. E vejam só aqui, que eu não posso deixar essa parte aqui assim. Avançando para os tempos modernos, o Instituto introduziu uma abordagem inovadora para explorar estes inventos, etc. Diz aqui assim, este método, que combina rigor científico e intuição, permitiu que especialistas treinados observassem alvos sem qualquer informação prévia em um experimento recente. O Farsight investigou encontros entre presidentes americanos e raças alienígenas, incluindo os misteriosos reptilianos e membros da Federação Galáctica. As descobertas foram intrigantes, apesar das diferenças nos relatos, um ponto em comum emergiu. Estes encontros envolveram negociações desesperadas, onde a humanidade estava em desvantagem, enquanto alguns extraterrestres alertavam contra alianças perigosas. Outros se aproveitavam da vulnerabilidade humana para firmar acordos que até hoje permanecem envoltos em sigilo. E até mais por aí abaixo ainda. Excuse me. Vocês estão compreendendo, meus queridos irmãos? Isso é assim. Nós podemos ver que realmente estamos em perigo, mas a única arma contra estes demónios é, sem margem de dúvida, estarmos segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Vou deixar por aqui e quero dizer a vocês que, infelizmente, eles estão preparando o cenário. E o cenário não é só a invasão alienígena. O cenário é, meus irmãos, sem margem de dúvida, a queda da economia, porque este tal antavírus, eles estão dizendo aqui em Portugal que só têm combustível para os aviões até meio de julho. E esta criança fala que algo vai acontecer no meio do ano. Vocês não percam o vídeo a seguir. No meio do ano de 2026 vai acontecer algo. Eu não posso dizer mais nada, senão depois você não vê o vídeo. Aconteceu esse tal vírus no avião, no barco. Ora, pessoas que têm, pelo menos se eu tivesse uma viagem planejada para ir num cruzeiro, eu cancelaria. Porque essas pessoas, ninguém sabe quanto tempo elas vão ficar em quarentena. Portanto, atingindo os cruzeiros, atingindo os aviões, dizendo que não têm combustível. A falta de combustível vai... Estreito de Hormuz, que isso é tudo uma farsa, vai fazer com que os combustíveis cada vez mais sobem, os preços de tudo na vida mais sobem, as compras, a nossa alimentação, tudo vai subir. Onde é que vocês acham que isso vai acontecer? Olha, os Açores, especialmente, vivem de turismo. Se o turismo vai por água abaixo, meus queridos irmãos, aguente-se quem puder. Não perca o próximo vídeo. Que o Altíssimo vos abençoe e fica na paz do Criador dos céus e da terra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. A palavra do Senhor diz, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E está sendo descoberto.